do âmbito físico, do conhecimento, e entrar pelo âmbito da fé. Crer em Deus é a palavra que encontramos na língua portuguesa para definir isso. Então, aquele que crê e aquele que entra pelo caminho da fé, pelo caminho do sobrenatural, começa a agradar-lhe. Quando começa a agradar-lhe, ser agradável a Deus, Deus torna-se favorável a você, você começa a se relacionar com Ele. E aí onde diz, é impossível agradar-lhe, porque aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e que é galardoador, ou seja, Ele traz recompensas. Então o deísta, ele diz, existe um Deus. O que é o deísmo? Nós vamos estudar em teologia, matéria de teologia. O deísta diz, existe Deus. Deus criou o universo. Deus criou o homem, Deus criou a terra. Só que Deus criou e deixou. E está lá no seu lugar transcendental, está afastado, distante, não está interagindo conosco, não está participando da nossa vida. Deus criou tudo isso aqui, colocou em movimento e está em algum lugar. E não está se importando com os seus problemas, com a sua vida, com o seu culto, com a sua religiosidade, com nada. Deus está em algum lugar olhando isso aqui, o que é que vai dar? No máximo. É o que o deísta entende de Deus. O deísmo não é um relacionamento com Deus. O deísmo é um conceito filosófico, acadêmico. É útil já, é interessante, mas é insuficiente. Então, esse texto que estamos fazendo aqui está falando de relacionamento. Está falando de comunhão, agradar-lhe, crer que Ele existe, que Ele é galardoador. Ou seja, por que Deus é galardoador? Porque você está em relacionamento com Ele, você está em intimidade com Ele, você está agradando a Ele, Ele está aceitando a sua comunhão, está se relacionando com você, e dessa comunhão vão vir, consequentemente, benefícios. Ele vai galardoar, ou seja, Ele vai abençoar a sua vida. Então a fé, ela mostra-se o quê? Ela mostra-se como um elemento a mais. Ela mostra-se como algo diferente do conhecimento, por exemplo. A fé vem pelo conhecimento, mas não é só conhecimento. A fé mostra-se diferente de razão. A razão cria um ambiente onde você pode ter conhecimento e ter contato, ter acesso à fé. Mas a fé é mais do que isso. A fé é de outra existência, de outra realidade. Então, por exemplo, quando nós falamos de fé, nós falamos de agradar a Deus, que foi o texto trazido aqui, nós vemos, por exemplo, uma citação aqui de Paul Tillich que diz: fé é o estado em que se é possuído por algo que nos toca incondicionalmente. Então, quando o homem é tocado por Deus, o homem entra por essa esfera espiritual e ele passa a se relacionar com Deus, ele entra pela esfera da fé. É onde ele começa a despertar em si outras naturezas, que é o que estávamos discutindo na aula passada. O homem interno. Investir no homem interno. Investir nos valores internos, na comunhão vertical. Não ficar satisfeito com a comunhão horizontal, com as pessoas, com o culto, com a liturgia, com as práticas. Mas investir no homem interno e no relacionamento vertical com Deus. No relacionamento que te põe em comunhão direta com Deus. Que te faz ser acima do ter. E o ter se torna simplesmente uma consequência do ser. De você ser filho de Deus, você está vivendo a vida de Deus, você está vivendo a verdade de Deus, do Evangelho, da Palavra de Deus, e você ser. Quando você for, você ser, então esta realidade não vai ser dificuldade nenhuma para você, porque você vai ser uma pessoa espiritual. Você vai despertar o homem espiritual que está dentro de você, como Paulo fala, para crucificar o homem caído em pecado, o homem carnal, e dar lugar ao homem espiritual. Esse homem espiritual, ele está em comunhão com Deus através da sua alma. Então, dentro da sua alma, dentro do elemento espiritual, o elemento sobrenatural que há dentro dele, a fé tem lugar, tem atuação. A fé está viva, a fé está em potencial dentro dele. A partir do momento que ele dá lugar a essa vida espiritual e começa a se relacionar com Deus, a fé passa a se desenvolver. A fé vai se desenvolvendo, vai aumentando esta comunhão com Deus, vai melhorando cada vez mais esse relacionamento, e é onde o homem espiritual se ergue. O homem espiritual passa a dominar sobre o carnal. O homem espiritual passa a ter a primazia. E quando você entende que as coisas espirituais são mais importantes,
As coisas de Deus são prioridade. E aí você passa a ter um novo estilo de vida. Você muda não externamente, você muda internamente. Você passa a ser, e a partir dessa pessoa que você é, essa nova criatura, este homem espiritual, como Paulo fala, não vivo mais eu. Quem eu? Quem é aquele eu? Aquele eu que estava caído em pecado, naquela condição antiga. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a verdade de Cristo é fundamental e é mais importante. Deus é prioridade. O homem espiritual passa a ser prioridade. Porque ele se relaciona com Deus. Ele está em relacionamento íntimo com Deus. Então, a fé é exatamente isso. Eu acho interessante quando ele fala aqui. É um estado, a fé é um estado em que se é possuído por algo que nos toca incondicionalmente. Você vê que já tratei aqui sobre Agostinho em outros vídeos. E ele era um homem de conhecimento. Era um homem que tinha um vasto conhecimento. Que estudou oratória, que estava em relacionamento com muitos autores, que conhecia inclusive os textos bíblicos. Só que o conhecimento somente dos textos bíblicos não fez dele um homem espiritual, não fez dele um homem salvo, um homem em contato com Deus. Ele conhecia os textos bíblicos e os desprezava. Entendiam que eram coisas banais, que eram verdades lógicas muito simples, muito simplistas e antagônicas em relação aos filósofos que ele valorizava, que eram complexos, que eram sutis, que tinham um conhecimento vasto, um conhecimento complexo, né, amplo. Então colocar esse conhecimento bíblico frente a frente com esses filósofos era algo para ele insignificante. Só que o que acontece? Esse conhecimento somente não salvou, não colocou em comunhão com Deus. Agora, quando ele sentiu exatamente esse toque que Paul Tillich está descrevendo aqui, quando o mundo espiritual, quando Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, porque é assim que nós somos salvos, é assim que nós temos contato com Deus, é isso que a fé nos proporciona. Quando Deus tocou nele, ele sentiu a necessidade da comunhão, necessidade do amor de Deus, o amor incondicional de Deus. A partir do conhecimento, ele teve contato com esta verdade, essa realidade, ele não cria nela, a desprezava, mas em algum momento ele sentiu a necessidade, e a partir dessa necessidade houve um toque de Deus, ou seja, um apelo, a chamada do Espírito Santo à vida espiritual. É aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então esse toque do Espírito Santo de Deus nele trouxe ele a consciência. E aí onde o texto bíblico, que era desprezado por ele como algo insignificante, mostrou-se a verdade. Independentemente de ser menos complexo que os filósofos. Mas os filósofos não trouxeram salvação à sua alma. Os filósofos não colocaram em comunhão com Deus, o que o Evangelho fez. O Evangelho colocou em relacionamento direto com Deus, com aquele que salva. Esse é o objetivo do Evangelho. E este Evangelho só é revelado pela fé. Esse Evangelho não é o Evangelho acadêmico, o Evangelho da leitura, da alta crítica textual. Este é o Evangelho da fé. É aquele que Cristo falou, bem-aventurado ao Pai, porque revelaste essas coisas, não revelaste essas coisas aos sábios e entendidos, não porque não tivessem sabedoria, não porque não tivessem entendimento, não porque não tivessem capacidade. Existem muitas pessoas que estão aí escrutinando, né, e avaliando os evangelhos e a Bíblia de ponta a ponta e tecendo críticas. Agora, por que essas críticas? Porque estão avaliando como um livro, estão avaliando como uma literatura, tão somente, mas não do ponto de vista sobrenatural e espiritual, como um meio, um acesso ao conhecimento acerca de Deus. E a partir desse conhecimento, não satisfazendo com ele, a comunhão com Deus por meio da fé. A fé te põe em relacionamento íntimo, direto, né, e amoroso com Deus. Um relacionamento no âmbito espiritual. Então é isso que a fé começa a se mostrar para nós. A fé não é só conhecimento, a fé não é contradição com a lógica e com a racionalidade. A fé é um elemento espiritual que te coloca em relacionamento íntimo e direto com Deus. É o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se veem. E um elemento fundamental e necessário, indispensável para se agradar a Deus. Porque aqueles que creem tem que crer que Deus existe e que Ele é galardoador, ou seja, que Ele está em relacionamento íntimo, né, e verdadeiro com aqueles que creem nele e que
entram, que passam a se relacionar com Ele por meio da fé. Então, continuando a falar sobre a fé, nós vemos, por exemplo, que a fé, e já falamos acerca disso, a fé é um elemento espiritual. A fé nos coloca em contato direto com Deus, com o mundo de Deus. Agora, a fé que está dentro de nós não é algo exclusiva a alguns. A fé não é só conhecimento. A fé não é só, inclusive crer não é um termo suficiente para a fé. Mas a fé também não é algo exclusivo. Só alguns têm fé, só os religiosos têm fé. Todos têm fé, como todos têm alma. Agora, nem todos são homens espirituais. Nem todos são pessoas espirituais. Então, as pessoas espirituais quem são? São aqueles que a partir da ação de Deus para a salvação por meio da graça, aceitaram, se renderam ao Senhor, né, e aceitaram a salvação na sua vida, a mudança, a transformação da sua vida, e passam a viver uma vida espiritual em comunhão com Deus, né, por causa da ação salvadora de Cristo Jesus, a justificação, né, a regeneração e a santificação, que torna essa pessoa uma pessoa espiritual. Ela passa a dominar sobre a sua carne e a sujeitar a sua carne. Não é que ela está negando toda a sua existência e negando a sua carne, não, mas ela está fazendo com que esse homem carnal, esse homem físico, tenha agora um direcionamento, tenha agora uma inteligência e viva uma vida a partir de um homem espiritual. O homem espiritual, o homem em relacionamento com Deus, rege, domina, governa toda essa situação da vida. Então todos têm uma alma, todos têm espírito. Agora nem todos são espirituais. Infelizmente, muitas pessoas que não estão em comunhão com Deus acabam vivendo aprisionados, vivendo sujeitos, submetidos aos seus impulsos carnais, aos impulsos do seu corpo, aos impulsos que são instigados, por exemplo, pelo adversário, pelo inimigo das nossas almas, que não necessariamente faz com que a pessoa, obriga a pessoa a tomar esta ou aquela atitude, mas que instiga e que incentiva. Então, a partir deste homem carnal, deste homem que não tem conceitos divinos, que não vive uma vida espiritual em relacionamento com Deus, em comunhão com Deus, mas que anda pelos seus impulsos, pelos desejos, busca atender aos desejos da sua carne, a partir desse homem limitado, existe tanto a situação dele buscar atender simplesmente aos seus impulsos naturais, quanto esses impulsos naturais serem instigados de tal forma exagerados que venham a se tornar vícios. Então, uma pessoa que tem um impulso pela alimentação, que é algo natural, algo tranquilo, a partir de uma instigação, isso torna-se um vício, uma glutonaria, e ele vem a trazer prejuízo para o seu corpo, por causa do excesso. Então o pecado não é se alimentar, o pecado é o excesso, que torna ele um glutão e vai fazer dele um obeso. Vai trazer diversos tipos de doenças e de problemas que a sociedade está cheia hoje, principalmente por causa da péssima alimentação que tem sido fornecida, né? Então isso pode ser refletido para diversas esferas da vida. Então a sexualidade humana também é algo tranquilo, natural, algo que pode ser vivido e trazer benefícios, trazer felicidade, trazer satisfação. Só que uma vez exagerado, uma vez desvirtualizado, uma vez que é tirado do seu propósito original, isso também acarreta problemas diversos que têm sido observados na sociedade. Doenças venéreas, destruição das famílias e destruição do próprio ser humano, né? O próprio ser humano destruindo seu corpo, sua mente, sua moral, destruindo toda a sua vida por causa de algo que é natural, mas que está sendo mal usado. Então, da mesma forma, nós podemos tratar em relação à fé. A fé todos têm alma, todos têm espírito, e esse elemento espiritual, sobrenatural, esse elemento além do material, está presente em todos. Nem todos fazem uso dele, vamos dizer assim. Nem todos estão dando espaço de atuação.
nem todos estão vivendo uma vida espiritual. Então, a partir do momento que este homem e esta mulher não vivem uma vida espiritual, não tem relacionamento com Deus, este espírito que está dentro dele, esta alma e esta fé que está em potencial dentro dele, ela está aprisionada. Ela está, vamos dizer assim, atrofiada. Ela está atrofiada. Ela é como uma semente que nunca é lançada na terra. Ela não germina, ela não brota, ela não dá resultado. Então ela existe, ela não pode ser destruída. Qualquer pessoa pode crer em Deus. Qualquer pessoa pode entrar em relacionamento íntimo com Deus. Qualquer pessoa pode sair do âmbito natural, físico, e entrar para um âmbito espiritual. Essa potencialidade está dentro de todos, porque todos são criaturas de Deus. E uma vez criaturas de Deus, tem algum elemento espiritual dentro de si. Aquele mesmo elemento que foi soprado nas narinas de Adão. Então, da mesma forma como herdamos o pecado de Adão, nós também herdamos elementos espirituais que foram passados para Adão. Por exemplo, no sopro divino nas narinas de Adão, que fez dele a alma vivente. Então a sua matéria foi feita do pó da terra, mas o seu espírito foi um elemento divino soprado dentro dele, que o tornou diferente. Ele não é como um animal, uma besta, um racional. Ele é um ser diferente. O homem, a humanidade se diferencia de todos os demais seres que compartilham desta terra, que compartilham dessa existência. E por que ele é diferente? Porque ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Agora, quanto menos este homem tem um relacionamento espiritual com Deus, quanto menos ele vive uma vida espiritual e dá lugar às coisas espirituais que estão presentes dentro dele, mais semelhante ele é a um animal, mais semelhante ele é a uma besta, mais semelhante ele é a um ser bruto, a um ser sem espírito, a um ser que vive impulsionado pelos seus instintos. Por isso tanta brutalidade, por isso tanta ignorância, por isso tantas coisas absurdas, tantos assassinatos cruéis, tantos estupros, né? Estupros de crianças, tantas coisas horrendas, coisas nojentas, impronunciáveis. Por quê? A distância do homem de seu elemento espiritual. O homem não dá lugar ao seu elemento espiritual, à imagem e semelhança de Deus dentro dele. Ele se assemelha cada vez mais a um ser irracional e age como um ser irracional, em destruição da sua vida e a destruição da vida dos demais. Então este homem separado de Deus tem alma e tem espírito e tem fé, só que estão no estado potencial dentro dele. Estão com uma semente que não germinou, só que ela pode em algum momento brotar, em algum momento sair desse estado potencial e entrar num estado real, estado de atuação real. Quando? Quando o homem, ao sentir o toque de Deus dentro dele, ao sentir o Espírito Santo falando à sua consciência, ele dá ouvidos à voz do Espírito e ele se rende a Deus e passa a deixar a sua fé o levar a um relacionamento íntimo sobrenatural, além do conhecimento, além do plano racional, do plano humano. Ele começa a crer, existe Deus, e eu quero me relacionar com Ele. Eu quero me relacionar com o Deus que criou o universo. Eu quero me relacionar com o ser inteligente que criou a terra. Eu quero me relacionar com o ser inteligente que criou a mim. E que, uma vez que criou, tem também algum interesse, algum amor e quer se relacionar comigo. A partir desta chamada. Então esta chamada e este toque dentro deste homem é para que este homem espiritual ele venha a se manifestar e dominar sobre este homem carnal, esta matéria, esta parte física que precisa ser governada, e uma vez que bem governada, ela serve não somente para a glória de Deus, mas para o bem viver desta pessoa, deste ser. Então esse elemento não pode ser destruído, mas ele pode ser contido. Ele é contido dentro daqueles que não vivem uma vida espiritual, vivem somente pelos seus impulsos carnais, humanos, e muitas das vezes até por um conceito de inteligência que leva ele a viver uma vida regrada, pelo menos, uma vida comedida, mas que é medíocre porque não o torna uma pessoa completa como ele deve ser. Um homem
físico, inteligente, racional e espiritual também. Então um homem